Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas à primeira aula do curso O Despertar da Meditação. A meditação é algo extremamente relevante para a nossa saúde, para o nosso dia a dia, para as interações sociais, e a gente vai aqui nesse curso fazer algumas considerações a respeito, alguma conceituação, de modo a trazer de uma forma bem simplificada o tema da meditação para todos nós. Então a gente pode dizer, para começo de conversa, que meditação seria sinônimo de observação. É claro que a gente pode entender a meditação a partir de uma postura corporal, de alinhamento de coluna, ou mesmo de respirações mais profundas, ou mesmo do mantra, né, ou de uma ausência de pensamentos, né? E tudo isso é muito válido, tudo isso pode ser utilizado, mas a consideração que eu gostaria de fazer aqui com você é a simples tomada de consciência do momento presente. Então a gente vai começar essa observação do momento presente, observando o nosso padrão respiratório, a simples entrada e saída do ar, só isso já muda o padrão do nosso ser como um todo. A gente pode observar também o nosso corpo, se tem alguma tensão, fome, sede, sono, dor, alguma coisa. A gente pode observar os nossos pensamentos como uma testemunha silenciosa, perceber se há um padrão de coisas mais positivas ou negativas que se repete. Se o pensamento trouxer alguma necessidade, a gente pode pausar esse vídeo e tomar alguma providência, alguma anotação, fazer alguma coisa. Mas se eles não forem úteis para esse presente momento, a gente pode simplesmente observá-los, reconhecê-los, até agradecer por essa atividade mental que nos traz elementos no sentido de trazer referências de algo que pode ser importante, mas se no momento se não necessitar de nenhuma resolução, a gente pode simplesmente reconhecer o pensamento e observá-lo como eu trouxe, né, a ideia de uma testemunha silenciosa, sem envolvimento, sem julgamento. A gente pode observar o ambiente, né, a temperatura, a luminosidade, os sons, os objetos. E ao passo que a gente faz essa colocação de atenção no momento presente, em outros elementos, diferentemente de ficar alimentando pensamentos, né, numa atividade mental, a gente sai de um foco aprofundado em determinado zoom, né, de alguma coisa que a gente esteja passando na nossa vida. A gente está gravando aqui em meio à pandemia do coronavírus, então a gente tem que saber dos cuidados necessários, ou então entender toda a contextualização em que isso está inserido, mas ao mesmo tempo a gente, depois que fez todo um trabalho mental, né, de envolvimento nessas ideias, né, em qualquer problema que seja, a gente pode tirar um pouco a atenção do problema, né, colocar a atenção de uma forma mais ampliada na vida, né, reconhecer outros elementos do momento presente, e assim a gente tem um alívio, né, de que muitas vezes uma tensão que a gente possa estar vivendo na nossa vida pode até promover um peso aqui na altura dos ombros, né, pode promover, quando em excesso, né, um nervosismo, alguma coisa ruim. Então é importante, né, como a gente faz no dia a dia, tomar um copo d'água, levantar a cabeça, respirar um pouco, dar uma volta no quarteirão. Então essa simples tomada de consciência, essa abertura de consciência, sair, né, de um zoom mais aprofundado, de um foco mais aprofundado, para um reconhecimento mais amplo, já seria uma forma de meditação. E essa noção de simplicidade, né, da meditação como sendo a observação, ela pode ser a base para a gente poder seguir esse nosso diálogo, né, aqui ainda para a continuação das próximas 2 aulas, mas tendo isso como fundamentação, porque isso promove o alinhamento de coluna, né, os nossos ombros mais relaxados, sem tanto estresse. Eles ficam, né, mais eretos, a gente tem uma coluna mais alinhada, ou então a mente mais leve também promove uma respiração mais profunda, mais livre, né? Existe uma intimidade muito grande do padrão de pensamentos e o padrão respiratório. Então pensamentos mais espaçados também promovem uma respiração mais espaçada, e assim a gente tem mais energia, né? Tem mais disposição para poder vivenciar os outros desafios que a vida nos apresenta, e a vida teria essa dinâmica, né, da gente se envolver e ter o
o contraponto, né? Ter uma outra situação para poder promover o equilíbrio, né? Não haver um desgaste excessivo, e assim a gente vai encontrando soluções, alternativas, se tornando consciente de outros elementos e vai tendo uma vida mais balanceada, mais equilibrada, saindo de um pensamento excessivo, que é o nosso padrão aqui no Ocidente, para uma dinâmica mais equilibrada, espaçada, né? Que a gente vai discutir ao longo do curso, né? Sobre como usar a mente positivamente, de forma profícua na meditação, ou as implicações de como viver a partir dessa paz do momento presente, que a gente pode ter reconhecido aqui nessa respiração mais consciente que a gente fez, mas a ideia é que esse encaixe ele acontece quando a gente sai de um padrão excessivo de pensamentos, com o reconhecimento mais amplo do momento presente, e aí tudo que a gente busca estaria se encaixando, estaria acontecendo no presente momento. Então, baseado nessas colocações, a gente vai pausar por aqui o nosso diálogo, né? Basicamente seriam essas considerações para uma primeira videoaula, e assim a gente tem condição de continuar nossa caminhada, entendendo mais sobre o funcionamento da meditação, para que a gente possa avançar para níveis mais elevados de convivência social, de harmonia social, de compartilhamento de uma realidade que é o planeta Terra, né? Que exige da gente assertividade, decisões conscientes e, naturalmente, passando então por uma meditação de ampliação de consciência, porque consciente de todas as variáveis e elementos, a gente é capaz de tomar uma decisão mais assertiva. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de expor. Desejo para você uma sequência de vida bastante produtiva, bastante plena de energia, né? Que a gente, nesse momento de meditação, está discutindo como ter mais disposição, né, para os pensamentos não simplesmente drenarem toda a nossa energia, né, a gente ter disposição para poder vencer os desafios do dia a dia, e assim a gente pode ter uma caminhada cada vez mais saudável. Então, muito obrigado mais uma vez, um abraço e até!